E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre abuso sexual. E quem vai estar conosco aqui hoje é a psicóloga, né, Thaís Santana. Ela fala bastante sobre abuso sexual, tá? Mas vamos aguardar o pessoal chegar aí pra gente estar falando sobre esse tema aqui. Show! E aí, Gabriel, tudo certo? Flá, tudo bom? Já quero ir aproveitando, né, dando as boas-vindas para vocês, Ellen, Andressa, sejam todas bem-vindas, Michele. Já peço a gentileza de vocês de ir clicando no aviãozinho, já vai mandando essa live para as pessoas com quem você acredita que deve assistir, né? Como a Thaís estava comentando nos stories dela mais cedo hoje, essa live é para as pessoas que já sofreram abuso ou para aquelas também que convivem com alguém que sofreu abuso, né? Então hoje essa live vai ser bem interessante. Deixa eu chamar a Thaís aqui, para ela estar entrando. E já peço para vocês, clica no aviãozinho e vai convidando outras pessoas, tá bom? Deixa aqui. Da Thaís. Nayane, a galera tá cheia aí, ó. E aí, Thaís, tudo bom? Tudo bem, e você? Graças a Deus. Ótimo. Pessoal, vocês estão nos vendo, nos ouvindo bem, né? Já vão falando aí se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão ouvindo a Thaís bem. Já vai dando esse feedback pra gente, por gentileza. Enquanto isso, seja bem-vinda, Thaís, né, a essa live. Obrigado de coração por ter aceito, viu? Obrigado mesmo. Eu tenho certeza que essa live, para quem está assistindo ou para quem vai assistir depois, vai ajudar muitas pessoas. E eu queria já convidar você a se apresentar, né? Quem é você, de onde você fala, né? O que você faz, né? Casada, tem filhos. Bom, meu nome é Thaís. Primeiro eu quero agradecer o convite, né, por você ter me convidado para participar dessa live. Acho que é um tema super importante. É uma honra poder estar falando aí com o seu público, também com o meu. Meu nome é Thaís, eu tenho 32 anos, sou aqui de Campinas. Sou casada com o Igor, nós temos 5 filhos, né? Nós temos 3 filhos na Terra e 2 filhos já no Ah, céu, né? Tivemos aí 2 perdas gestacionais, mas sempre que vou me apresentar, sempre falo dos meus filhos que já estão com Deus, né? Faço questão de falar sobre eles. Temos o Pietro, o Lorenzo e o Luca, uma escadinha, né? Então, 7, 5 e 3, né? 3 meninos. O Luca era para ser gêmeos, então era para a gente ter 4 meninos, né? Mas um dos bebês também veio a falecer, então nós tivemos o privilégio de Deus ter nos deixado o Luca e levado o Bento, né? E sou psicóloga de formação, né? Como você bem disse também numa das apresentações do seu Instagram, eu também sou católica, né? Sou ministra da palavra aqui na minha comunidade, aqui na minha paróquia, a paróquia de Santa Terezinha. E exerço assim todos os trabalhos que a minha paróquia ou a minha antiga paróquia ou algumas paróquias vizinhas que vão nos convidando para dar curso para noivos, né? Então eu e meu esposo temos um trabalho missionário com as famílias, especialmente, né? Que é a nossa missão, que é a nossa vocação. Enfim, tudo aquilo, EJC, ECC, enfim, tudo aquilo que a igreja nos chama, nós estamos aí a serviço, né? Da igreja sempre e também como psicóloga também dentro da minha profissão, a serviço também aí dos meus pacientes aí no que eu posso, né, ajudá-los com a minha formação. show. Então, o filhinho que está no céu chamava Bento. Sim, Sim, é porque eu tenho um filho, né, de 3 anos, ele chama Bento. legal. E Maria Sofia e Bento que estão no céu. Oi? É a Maria Sofia e o Bento que já estão com Deus. Maria Sofia. Eu sou casado, né? Para quem não me conhece, sou casado com a Camila. Nós temos 2 filhos, o Bento, de 3 anos, e a Ana Clara, de 8 meses. Né? Eu sou formado em sistemas de informação, marketing, né? Eu trabalho hoje com o setor de marketing, mas nas minhas redes sociais eu falo muito sobre sexualidade, afetividade, pornografia, masturbação, casamento, e acabo também falando um pouquinho sobre educação financeira. Eu amo falar sobre educação financeira, né? Eu gosto de investir na bolsa de valores, mas o meu maior passatempo aqui é falar sobre sexualidade, sobre relacionamentos. Então eu estou aqui já há algum tempinho, né? Falando com
vocês, para quem vocês me acompanham. E hoje nós vamos falar sobre abuso sexual, por isso que eu convidei a Thaís, psicóloga, né? E recomendo fortemente que vocês sigam a Thaís, tá? Que ela é uma excelente profissional. Pelo pouco papo que a gente já bateu, já deu para sentir que ela ama o que faz, né? Assim como católica, mas ela também, como profissional, ela ama o que faz. E Thaís, queria começar perguntando para você, então, o que a gente pode considerar o que seria o abuso sexual na prática, assim, né? Porque, às vezes, muitas coisas que eu recebo no direct putz, quando eu fui abusado lá atrás, eu não tinha noção que isso era abuso. Até hoje eu tenho dúvida se eu sofri abuso ou se eu não sofri, né? Então, eu recebo muitas meninas, meninos, né? Meninos também que foram abusados por primos, ou tias, ou babá, né, ou empregada, e que eles falavam, antes eu não falava nada porque eu nem sabia o que era direito, e hoje eu ainda tenho dúvida se eu sofri realmente. Então, o que a gente pode considerar assim, o que seria o abuso sexual em si? Se a gente fosse olhar no dicionário, a palavra abuso significa uso incorreto ou uso ilegítimo de algo, né? Então, como que a gente consegue entender o que é uma situação de abuso? Porque muitas vezes as pessoas acham que o abuso sexual é só quando há uma penetração. Ou seja, eu fui abusado, então eu fui, alguém não só me tocou, mas houve ali uma penetração, então isso é um abuso. Na verdade, não. O abuso sexual, ele acontece de várias formas. Pode acontecer a penetração ou não. Então, qualquer carícia indevida, né, qualquer toque indevido, onde uma das partes não tenha consciência plena do que acontece e a liberdade plena de dizer sim ou não, denota um abuso. Então, para que haja um relacionamento, né, para que aconteça uma relação entre um homem e uma mulher, precisa ter uma consciência plena, ou seja, eu preciso ter consciência do que está acontecendo, né? E a criança, por exemplo, ela não consegue ter essa consciência plena, porque ela não tem maldade, né? Então, vou dar um exemplo para você, nós que somos aqui casados, né? Quando seu marido te olha diferente, você sabe o olhar dele naquele dia que ele tá te olhando normal, e naquele olhar que você fala, esse meu marido tá querendo alguma coisa. Esse olhar é diferente. Ou seja, eu tenho a capacidade de olhar para ele pelo olhar dele, entender que há uma malícia ali. Por quê? Porque eu tenho consciência plena para poder entender isso. Eu tenho maturidade, eu tenho consciência para entender quando meu marido, por exemplo, tá me dando um beijinho de bom dia, ou ele tá me dando um beijo e tá querendo dizer, eu quero mais do que um beijo. Eu tenho essa consciência, eu consigo entender quando é um beijinho na testa, que não tem ali uma segunda intenção, e quando há um beijo que eu sei que está pedindo mais coisas, né? Ou seja, eu tenho essa consciência, né? E normalmente quando isso acontece é quando nós já somos aí adultos, quando na adolescência começa uma consciência, mas ainda talvez não uma plena, né? Mas na vida adulta eu já tenho uma consciência plena, eu consigo discernir exatamente um olhar, um toque e dizer se aquilo é sexual, se aquilo tem uma conotação sexual, ou se de fato aquilo é só uma amizade, aquilo não tem nada demais, né? Então, 2 pontos para que você possa entender se você sofreu algum tipo de abuso, ou entender o que é abuso, são esses 2 pontos importantes. Consciência plena do que está acontecendo. Eu preciso ter a consciência plena e eu preciso ter a liberdade de dizer não. Então, por exemplo, eu estou com meu esposo, né? Se meu esposo me procura, eu tenho a liberdade plena de dizer para ele ou não. Por quê? Porque eu estou num ambiente seguro, eu estou num ambiente com um parceiro no qual eu confio, então ali eu tenho a liberdade de dizer, não, eu não quero, eu não estou muito bem, né? Então, precisa ter esses 2 pontos. E normalmente no abuso, a criança ela não tem a consciência plena do que está acontecendo, né? Então, às vezes, a pessoa está passando a mão só na perna daquela criança, né? O adulto, na sua mente, já está ali pensando diversas coisas, o abusador, né? Ele está tocando, mas a criança não tem consciência plena do que está acontecendo. Ela não consegue discernir que aquele toque tem uma maldade. Ela até sente uma estranheza. Ela, sabe, ela fala, nossa, é estranho, mas ao mesmo tempo ela não tem aquela consciência de fato do que está acontecendo.
Então, precisa ter a consciência plena e a liberdade completa dela conseguir dizer não. Então, o abusador normalmente, e depois a gente pode destrinchar um pouco melhor isso, ele cria um ambiente onde você não consegue falar não. Né? E isso é uma das coisas, a primeira coisa que é roubada em alguém que é abusado é a voz. Não a voz propriamente dita, mas o poder de dizer não, eu não quero. Né? São, né? Então, são esses dois pontos. Primeira coisa para a gente entender o que é abuso. Então, é o uso incorreto ou ilegítimo do outro, seja ele psicológico, seja ele físico, e dois pontos importantes que precisam acontecer para que não conote abuso. Consciência plena e liberdade completa de dizer sim ou não. E o que você disse foi sensacional, como você falou. Eu estou num ambiente seguro. Dentro do casamento você falou, né? Eu estou num ambiente seguro e eu estou muito à vontade de falar sim ou não. Então, isso que é muito interessante, né? Eu estava conversando com uma menina hoje e ela me falou que o ex-namorado dela forçou ela a ter essa relação, né? Tanto vaginal quanto anal, sem o consentimento dela. Ele forçou. E aí eu falei para ela, primeiro, você não tem culpa nenhuma disso, falei para ela. Eu falei assim, só que na próxima vez, quando você for ter um namorado, primeiro, você tem que entender se ele tem os mesmos propósitos que você, os mesmos objetivos que você, e ainda assim, como é no início do relacionamento, você não tem que ficar num quarto sozinho, numa sala sozinha, porque você está criando a ocasião, né? Aí eu falei para ela, por mais que você pode criar a ocasião, pode fazer o que for, ele é falta de caráter dele. Ele não tem direito, ele está fazendo errado. Mas são ambientes no qual você não consegue se proteger. Quando você cria essa certa ocasião, por mais que ele não tenha o direito, você não consegue se defender, você perde sua voz. Agora, se você já está em um lugar mais público, mais espaçoso, você consegue se defender melhor, né? Então, eu sempre falo para as meninas, no início do relacionamento, por mais que você confie nesse rapaz, você ainda não tem que ter certas liberdades. Claro, nós, como católicos, a gente sabe que o sexo é só depois do casamento, a gente fala sobre castidade, por aí vai. Mas, eu estou falando aqui num contexto geral de relacionamento. Né? Não adianta, nem todo mundo que está nos acompanhando aqui vai viver castidade, nem todo mundo que está nos acompanhando aqui vai querer viver o que eu vivo. Seria idiotice da minha parte pensar nisso. Então, eu não estou falando aqui só para católicos, eu estou falando aqui para todo mundo. Né? Para católico, não católico, para ateu, para cristão, para protestante, enfim, para qualquer pessoa que está nos assistindo. Então, quando você começa a se relacionar, a primeira coisa é ver se a pessoa tem os mesmos propósitos que você, os mesmos objetivos que você na sua vida, tudo, as mesmas metas. Aquilo que é de valor para você também é de valor para ela. Só aí você já começa a ver um filtro com quem você vai se relacionar. Né? Só daí você já tem um pouco de filtro. Mesmo assim, no início, você não pode criar a ocasião, por mais que isso não dê direito a ele. Independente da ocasião, tá, pessoal? Mas você criar esse tipo de ocasião, estar sozinho, lugar escuro, tudo, você dificilmente vai conseguir ter voz, como a Thaís falou, e também se defender, né, Thaís? Exatamente. E o abusador, ele consegue criar um ambiente de domínio para a vítima, né? Isso tanto para criança, quanto adolescente, quanto adulto. Então, e de fato, ele tem um poder, entre aspas, né? De criar um ambiente onde você não consiga sair daquele ambiente, né? E ele não precisa nem fazer isso, às vezes, com agressão, né? Ele consegue manipular você completamente, né, pela forma com que ele age, pela forma com que ele te domina, e o abusador, ele conhece, ele sabe exatamente quem ele escolhe como vítima, especialmente quando a gente fala de adulto, né, no caso dessa moça que você comentou agora, né, ele sabe quem ele escolhe, então normalmente já é uma pessoa que está um pouco mais vulnerável, já é uma pessoa que tem talvez uma questão já de inferioridade, de autoimagem, então tem uma série de coisas que já está envolvida dentro aí dessa pessoa. E aí o abusador, percebendo essa pessoa um pouco mais frágil psicologicamente, mas ele vai então e consegue dominar essa pessoa. Aí, você falando, eu queria ter uma dúvida aqui agora na minha cabeça. Então, quando o abusador olha para uma mulher, identifica que ela é uma mulher forte, bem resolvida, né?
esse não é o tipo de mulher com que o abusador ele vai tentar algo, certo? Ou não? Estou errado. Ele vai sondar, né? Ele vai se aproximar e vai entender se essa pessoa, né, ela está propícia a se tornar uma vítima. Então ele vai observar para entender se essa mulher é frágil, qual que é a história dessa mulher, se ela é carente, né? Como que funciona normalmente, especialmente as meninas que às vezes não tiveram talvez uma figura masculina ali presente na vida e às vezes tem uma carência dessa figura, acabam sem querer aceitando coisas a mais que não deveriam aceitar, né? Então esse abusador ele vai sondar primeiro, ele vai entender, né? Até onde ele pode chegar. E ele não vai chegar do nada, né? E vai pegar essa pessoa e já vai. Não, ele vai aos poucos, ele vai te ganhando, ele vai se aproximando das pessoas que você gosta, né? Porque ele é encantador, porque ele é galanteador, isso para adulto, tá? Então, ele vai ganhando esse espaço, preparando todo um território para depois ele agir, né? E aí, quando você percebe, você já está emaranhado naquela situação e já não consegue mais sair, né? Mas o abusador, sim, ele vai observar. É uma pessoa extremamente, normalmente, inteligente, que sabe o que está fazendo muito bem, né? Sabe fazer, sabe dominar, né? E ele também é tão doente quanto, né? Então, também é uma pessoa que é doente, que precisa, né, de ajuda, né? Eu já tive a oportunidade de conversar com vários abusadores, né? Abusadores de crianças, de adulto, né? E são pessoas inteligentes e manipuladoras, né? E você não vê na cara de alguém, né? E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nos outros pontos, mas assim, não está escrito na cara de ninguém que essa pessoa é um abusador, né? Eu já conversei com um pai de criança, um pai que abusou da filha dos 4 ou 6 anos. Se você conversa com ele, você nunca vai falar que aquela pessoa fez aquilo. Então não está escrito na cara de ninguém, né? E essas pessoas, elas que vão atrás de você. Por Não, exemplo, esse pai que você conversou. não. Nesse caso foi descoberto, né, o abuso, a mãe descobriu, denunciou e aí foi para casa de justiça, o pai foi afastado da criança. E o pai, ele é obrigado a comparecer a algumas sessões, né, com o psicólogo, porque o psicólogo precisa fazer um laudo, um parecer sobre o assunto, né? E se você conversa com uma pessoa que abusou, especialmente de crianças, especialmente quando os casos já estão em justiça, né? Você não fala, né? Você conversa com o vô que abusou de neto, você conversa com pais que abusaram de filhos, né? Porque a grande maioria dos abusos acontecem pelos pais primeiro, né? Depois por avós, tios, pessoas próximas. E você não fala, né, que aquela pessoa cometeu aquilo. Então, assim, não dá para você começar a conhecer alguém e dizer assim, ah, esse cara é um abusador, esse cara não é. Não tem como, né? Você não descobre assim. Então, são algumas pistas que a pessoa vai dando dentro de um relacionamento ou dentro de um ambiente familiar que você consegue entender que alguma coisa está errada. Né? Então é muito complicado. Eu super entendo, às vezes, especialmente os adultos, né? Eu já tive paciente que foi abusado do pai até a vida adulta, né? E que de fato não conseguia sair daquela situação, porque já havia criado ali uma situação muito complexa, né? Um caso super complicado de resolver quando se estende até a vida adulta, né? Então acontece bastante. Até vi uma das suas figurinhas, uma pessoa comentando assim. Às vezes que acho que alguém falou para ela, o psicólogo falou que acontece muito. Mas às vezes o psicólogo fala isso numa tentativa de mostrar para a pessoa que ela pode ficar à vontade. Porque muitas vezes, Guilherme, as pessoas quando chegam até nós, elas é igual quando você vai se confessar. Parece que o padre nunca ouviu aquele pecado, mas ele já ouviu aquele pecado muitas vezes. Né? Então a mesma coisa somos nós profissionais. Às vezes a gente fala, fica tranquilo, porque nós já ouvimos isso muitas vezes, mas isso não significa que você é mais um número numa estatística. Isso só significa que você pode ficar tranquilo e à vontade de falar daquele assunto, porque de fato nós ouvimos isso bastante. Então, para nós, assim, não é algo assim, ah, nossa, meu Deus, a gente ouve isso, infelizmente, é comum. Acontece demais, mais do que as pessoas imaginam, sabe? Então, é mais nesse sentido, talvez, que esse profissional tenha falado para essa pessoa, no sentido dela, fique à vontade. É igual o padre quando fala pra gente, filha, pode falar o que você quiser, porque eu já ouvi todos os pecados, né, que você já pode imaginar. É a mesma coisa profissional. Sim. E antes de eu fazer a próxima pergunta, pessoal, vai clicando no aviãozinho, vai convidando mais pessoas. Vocês estão vendo aqui que o papo está super bom, né? A Thaís, eu me surpreendi que você fez
você atendeu até a questão juridicamente, né? Que você teve que atender o rapaz. Eu achei interessante isso, né? E vocês também que estão nos assistindo podem fazer perguntas aí, tá? Depois eu vou ler algumas perguntinhas que eles fizeram na caixinha, mas fiquem à vontade, pode perguntar, que conforme vocês for perguntando, a gente vai respondendo. E Thaís, uma curiosidade muito grande que eu tenho e uma dificuldade até de entender e compreender, tá? Até de aceitar, por minha parte mesmo. Eu acho que isso pode ser até uma parte falha minha, que é por que que elas nunca falam? E mais do que Então, isso, e mais do que isso, hoje, por exemplo, teve uma menina que me respondeu, olha que interessante o caso dela. Isso foi um amor que me constrange, né? É algo que me constrange. Ela foi abusada pelo filho do amigo do pai, né? E aí, o pai dela é muito próximo ao pai do menino que abusou dela. Então, assim, são próximos eles. E aí, o pai desse menino acabou falecendo há algum tempo. E ela, o que ela falou para mim? Eu não consigo falar, porque se eu falar, esse menino agora só tem no meu pai. E meu pai vai se afastar dele. E ele vai ficar só. E eu falei, cara, que empatia é essa? Né? E isso me constrangeu, porque ao mesmo tempo que eu fiquei com muita raiva dela, me deu vontade de abraçar ela. Né? Vontade de bater, mas vontade de abraçar ao mesmo tempo, porque os únicos lugares que eu vejo isso é na cruz. Né? Crucificando Jesus e Jesus amando a todo mundo, e a maioria das vítimas, elas ainda assim têm uma certa empatia, né? Pela família, não quero que minha família seja destruída, eu vou acabar com o casamento daquele cara, aí dá vontade de falar assim, cara, mas se ele não quisesse que o casamento dele acabasse, era só ele não fazer isso, né? Mas enfim, eu tenho essa dificuldade de aceitar, mas eu também compreendo um pouquinho. Mas eu queria que você explicasse o porquê que tem tanta essa dificuldade de falar e essa empatia, esse pensar no outro ainda das vítimas, né? sim, como eu dizia, o abuso, a primeira coisa que o abuso rouba em qualquer ser humano é a voz, né? É a possibilidade de você se colocar. Porque quando você é abusado, né, você não tem o poder de escolha, você não consegue falar sim ou não, né? Então, a pessoa que ela é abusada, ela cresce, uma das consequências do abuso sexual é a falta de você se colocar e de falar. Então, o abusador, ele de fato, ele constrange a vítima num grau, né, que ela de fato não consegue falar mais sobre aquilo, né? Ela prefere não falar sobre aquilo. Às vezes até cresce uma pessoa sem opinião, né? Isso é um ponto que quem convive com quem foi abusado precisa trabalhar, porque aquela pessoa tende a não ter uma opinião própria, tipo, tá tudo bem, pode ser desse jeito, pode ser assim, pode ser assado. Não, não pode. Qual é a sua escolha? Né? O que você quer? Né? O que você quer que nós façamos juntos? Né? Porque a pessoa perde essa possibilidade de falar. E normalmente a vítima tem medo exatamente do que pode vir a acontecer, né, com aquela pessoa. Mas e se eu falar, vai acontecer tal coisa. Por isso que a gente tem que fazer isso desde pequeno, já ir moldando os nossos filhos a ter essa autonomia de falar sobre essas coisas, né? Porque depois fica muito complicado, né? Você moldar um adulto, por exemplo, a falar uma coisa que ele já foi moldado desde pequeno, né, a não ter voz, é só na terapia que depois isso vai acontecer, né? Depois de adulto. A gente consegue fazer isso numa criança, que está aí com a personalidade ainda sendo moldada, que está com a personalidade sendo estruturada, que ainda dá para você moldar a questão da questão do temperamento, mas um adulto que já passou uma vida sendo calado, né? Tendo a sua voz ali, não podendo falar, é só na terapia, tá? É só na terapia que depois a gente consegue resolver esse problema. Mas normalmente é por isso. É porque, de fato, é algo muito abstrato, sabe? Não dá para eu mensurar para você porque te dar uma resposta clara. Mas há um roubo da voz. Há um roubo da voz. A pessoa, de fato, ela não consegue falar sobre aquilo. Até porque machuca ela falar sobre aquilo, né? Dói nela falar sobre aquilo. É muito difícil para uma pessoa que sofreu abuso falar para outra pessoa.
Às vezes a pessoa demora anos da vida dela para contar para uma pessoa, né? Até chegar num psicólogo demora demais. Hoje ainda está um pouco mais claro as coisas, e aí a gente já pega a criança já. Mas lá atrás, né, as pessoas hoje da nossa geração aí, dos 30, mais ou menos, era algo que lá atrás não era tão falado. Então muita gente foi abusado, às vezes nem sabe que foi abusado, foi tocado, né, houve ali um toque indevido, carícias indevidas. Essas pessoas cresceram com as marcas disso, e essas pessoas às vezes falam, nossa, eu nem sabia. Uma vez eu fiz uma pregação num retiro para homens, e eu falando sobre esse tema, e depois no final o rapaz me procura e diz, eu fui abusado. E eu não sabia que aquilo era um abuso, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas de fato não sabem, né? Então ele de fato rouba a voz. Há um calar nessa pessoa. Só que isso vai sair. Normalmente vai acontecer depois, aí a gente vai falar sobre isso. Em algum momento essa voz vai sair. Só que aí o problema é que ela vai sair no lugar errado, com a pessoa errada. Porque Sim. nada fica guardado. Eu sempre falo isso para as pessoas. Gente, não existe esse negócio de eu guardo tudo para mim. Vai sair. De algum jeito vai sair. De Vai uma sair maneira para que fora. não é muito legal. Você não guarda nada em você, né? O seu corpo, a sua mente não suporta. Ou ela vai somatizar e você vai ter uma série de problemas de saúde biológicos, como enxaqueca, doença de pele, problemas de ansiedade. Alguma coisa vai sair para fora para que você busque ajuda. Então, ou vai somatizar, ou você vai direcionar e projetar, fazer uma projeção em pessoas que talvez não tenham a ver com o que de fato aconteceu lá atrás. Bom, e antes da gente entrar nesse assunto, que é muito interessante, também tem a questão da, além de não conseguir falar, tem a questão da culpa, né? A pessoa, ela às vezes ela acha que ela é culpada, né? Que a culpa daquilo que aconteceu foi com ela. E aí eu queria trazer essas duas questões, dela se sentir culpada e também de algumas vítimas ainda sentir prazer no momento do abuso. E aí ela se sente mais culpada ainda por ter sentido prazer. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente, essas duas Exatamente. questões. A culpa, ele existe exatamente pela falta plena de consciência, né? Então, quando você fica adulto, você fala, poxa, mas será que eu queria? Será que eu provoquei? Será que aquela roupa que eu coloquei? Será que a forma que eu deitei, né? Será que eu tive culpa? Então, a falta de consciência plena é ela que faz com que depois, na vida adulta, você fique confuso sobre aquela situação. Por isso que você sente culpa. Porque o abusador, normalmente, ele faz com que você pense que você foi o culpado. Então, mas você me provocou. Você que foi lá sentar no meu colo, né? Eu já escutei criança falando isso pra mim, né? Mas ele falou que eu que fui sentar no colo dele, né? E eu fui mesmo, eu fui sentar no colo dele, mas eu não queria, eu queria o colo, mas eu não queria, né? Então, há uma confusão grande por conta da falta de consciência plena. Então, a criança não entende muito bem o que aconteceu e ela cresce pensando que talvez ela realmente tivesse culpa, né? E aí a questão da sensação, se eu pego uma criança e faço cosquinha numa criança, involuntariamente, não vai largar de mim agora depois de tanto tempo. Então, assim, isso é inconsciente, tá? Isso a pessoa não planeja, ela não faz isso planejado, ela não faz isso de caso pensado, isso tudo tá no inconsciente. A minha abordagem é abordagem psicanalítica, né? Então, tudo fica dentro do nosso inconsciente, né? Tá lá guardadinho, tá lá no id, né? Que a gente chama que é uma das existências psíquicas que Freud fala, né? Que é o inconsciente, é o id. Então, aquilo foi guardado, aquilo foi reprimido. Em algum momento, aquilo vai voltar, né? Normalmente, acontece quando essa pessoa tem esse ambiente inconscientemente favorável, onde ela vai conseguir fazer essa projeção sem perder esse parceiro. Porque ela não quer também perder esse parceiro, porque ela ama esse parceiro. Então, quando ela sente inconscientemente esse ambiente favorável, é onde ela começa a fazer a projeção do não. Então, todo aquele não que ela deveria ter dito àquela pessoa, ela vai dizer ao marido. Então, e aí há um prazer nisso. Porque é mais prazeroso eu falar não e ser respeitada do que eu ter um orgasmo. Caraca, moleque! Que show! Entendeu? É mais prazeroso, porque o fato de eu conseguir estar aqui nesse lugar, falar não e ser respeitada por isso,
é como se ela revivesse, todas as vezes que ela fala não para o marido, ela está revivendo uma experiência de abuso e ela está dizendo para aquele abusador, não me toca, eu não quero, eu não quero. Só que ela precisa entender na terapia que não é, aquela pessoa não é o seu abusador, é o seu marido, é a pessoa que te ama, que está ali com você. Mas há uma projeção. Há uma necessidade inconsciente de falar não, eu não quero, né? E aí esse não vai se tornando prazeroso e vai se tornando viciante. Eu falar não, eu não quero, eu não quero, né? E aí começa a ter uma dualidade, porque ela é bom eu falar não, mas ao mesmo tempo eu entro em desespero. Então é como se eu de fato revivesse tudo que eu vivi lá atrás, a angústia, porque eu estou dizendo não, mas ao mesmo tempo eu quero porque ele é meu marido e eu também quero também que ele seja feliz. Então, ela revive literalmente aquela situação. Só que dessa vez, ela tem o prazer de falar o não. Né? Então, é muito complicado para quem se casa com alguém que às vezes não trabalhou essa questão. Né? Não trabalhou, não foi para um ambiente terapêutico, não ressignificou aquilo, né? Porque isso vai acontecer. E aí, essa pessoa, até ela entender que isso é de fato um problema, ela vai projetar isso no terapeuta. Então, ela vai fugir da terapia, ela vai falar que ela não quer. Então, todos os espaços que ela puder falar não, que ela se sentir, ela vai falar não. Porque ela precisa desse, entre aspas, desse poder de dizer eu não quero ser respeitado. Então, é prazeroso para ela dizer eu não quero ser respeitado. Né? Então, e aí é por isso que muitas vezes essas pessoas não conseguem, começam uma terapia, não continua, vai uma vez, para, né? Ou vai um tempo, depois não volta mais. Tem uma inconstância na terapia, né? Porque é difícil, né? Até você entender que você está vivendo um mecanismo de defesa, né? Que aquilo é um mecanismo de defesa, demora, né? Então, assim, é um tempo, né? Mas é isso que acontece. É uma projeção do não que não foi dito lá atrás, que é dito agora, né? E é como se ela privasse o parceiro do prazer que o outro teve, entendeu? É uma projeção. Ou seja, o prazer que aquele teve comigo, você não terá. Mas isso é muito inconsciente, tá, gente? Isso é completamente consciente. A pessoa não tem consciência que ela funciona dessa forma. Né? É algo inconsciente que está guardado em você. E isso é uma projeção. Né? E aí, como é que a gente resolve isso? Terapia, análise. Tempo de análise para você entender como é que você funciona, o quanto isso mexeu com você, né? A ponto de hoje você precisar usar dessa estratégia, né, desse não, que não vai te fazer bem, que não vai trazer angústia para você, vai trazer angústia para o parceiro, mas não é fácil, tá? Não é fácil de resolver assim, é terapia mesmo, um tempo de terapia, até que a pessoa tenha essa consciência e ressignifique o ato. Tá, e antes da gente finalizar e ir para os finalmente, né, te agradecer tudo, agora a pergunta é ao inverso. Como a esposa, o esposo, né, como a pessoa que convive com quem foi abusado, quem diz não, com quem não, como ele pode ajudar? Qual é o papel nele disso tudo? Por exemplo, você falando aí, a esposa tem prazer em dizer não. Mas e ele? Como ele se porta diante disso? O que ele deve fazer? Como ele pode ajudar? Né? Porque às vezes eu recebo de algumas pessoas também que passam por isso e não sabe como se portar, né? Não sabe como fazer para ajudar. Só vou repetir, então, que esse prazer é inconsciente, tá? Para depois as meninas não falarem, poxa, não, é inconsciente. Você não tem essa consciência de que você está agindo dessa forma. Você age sem saber que está agindo assim, tá? Fecha parênteses. Olha, a dica que eu dou aí para as pessoas que convivem, primeiro é muita paciência, né? Muita paciência. Precisa aí, eu acredito no sacramento do matrimônio, né? Então, precisa ter paciência, precisa ter amor, mas ao mesmo tempo precisa incentivar essa pessoa a buscar ajuda, né? Porque essa pessoa precisa de ajuda.
né? E não é só uma ajuda espiritual. E eu falo isso assim com muita tranquilidade, porque Deus nos deixou os profissionais para isso. Existem questões que você vai trabalhar. Muitas vezes eu recebo, por eu ser da igreja, eu recebo muita gente da igreja. E eu falo assim, olha, cuidado para não espiritualizar tudo, sabe? Cuidado para não achar que tudo é o diabo, tudo. Não, às vezes não é. Às vezes é um problema psicológico, é uma doença que você tem que cuidar, né? E não que você não vai trabalhar a parte espiritual, óbvio que você vai. É uma parte do ser humano, uma das que a gente precisa trabalhar. Deus pode fazer curar você instantaneamente agora? Sim, Ele pode levantar a mão e fazer você esquecer e acabou. Mas, infelizmente, há maldade no mundo. Isso faz parte da sua história e isso, de alguma forma, Deus vai usar este mal para um bem maior, né? Então, se aconteceu isso, existe um bem maior. Então, a gente tem que tomar cuidado para não espiritualizar tudo, sabe? Muitos pacientes meus, a primeira coisa que eu preciso fazer, olha, está espiritualizando isso. Vamos tirar a espiritualidade e vamos olhar com um olhar racional para essa situação, né? E olha que eu sou uma pessoa super espiritualizada. Mas, às vezes, as pessoas confundem e misturam as coisas, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado na hora de falar sobre os O que assuntos. você está falando é muito importante, porque eu também falo muito isso. Por exemplo, o Renan Ferrari, meu cabeleireiro, Renan Ferrari, aí, ó, me emprestou o tripé, a iluminação, ele tá até brincando, tá iluminado aí, rapaz? Me emprestou as coisas aqui, né, pra fazer a live e a aula de sexta-feira. E tem muitos meninos, por exemplo, que vêm falar pra mim assim, Guilherme, eu sou viciado em pornografia, eu faço oração, eu rezei o terço. Eu falei assim, irmão, desculpa, mas o terço não vai ajudar você a vencer a pornografia. Aí eles já ficam meio que impactados, né? Falam assim, como assim? Mas você é católico? Eu falei, eu sou católico. Mas só porque eu sou católico, não quero dizer, não quer dizer que eu não use a razão. E aí eu começo a explicar como é que a pornografia funciona na cabeça da pessoa, como é que ela faz para se livrar disso, não sei o quê. Aí eu sempre falo, oração é uma parte sua do qual você precisa de ajuda para se livrar disso. Mas não é só, né, a oração. Então, o que você está falando é muito importante. A Thaís deu uma travada. Vamos ver se ela volta. Opa, será que voltou? Tá aí? Aí, tá aí, voltou. Voltou, tinha caído aqui para mim também. E estava dizendo da masturbação, como é que a pessoa faz para se livrar disso, que você via essa questão da racionalidade. Isso, que aí eu explico para ela que a parte espiritual faz parte, né? Mas não é só com ela que você vai conseguir vencer a pornografia, a masturbação. Aí eu explico para ela como é que funciona no cérebro, né? Como é que os hormônios afetam, então eu começo a explicar muita coisa para ela, assim, aí eu começo a dar algumas direções. Aí ela fala, putz, verdade, só a espiritualidade não vai resolver. Porque o ser humano precisa enfrentar essas coisas de forma, né? Isso faz parte da vida. Isso faz parte da vida, né? Muitas Então, coisas de ruim que acontecem na nossa vida, eu sempre falo, é a vida acontecendo, não é um maligno, entende? Muito claro, o maligno pode agir na nossa vida sim, mas grandes coisas que acontecem na vida de errado, é só a vida acontecendo, né? exato, até tem um exemplo super legal que eu vi um psiquiatra falando, muito interessante, e ele dizia assim, que chegou um rapaz no consultório que ele estava brigando com a mulher e tendo um monte de problema com a mulher, e que ele queria se separar da mulher. E aí ele naturalmente, você vai achar o quê? Aí se você espiritualiza, você vai falar assim, isso é coisa do inimigo, isso aí é porque teve separação na família dele. Olha só, como psicólogo, ele tem que ter uma análise completa do ser humano, que não é só a afetiva. Se você vai para esse lado, a gente está indo para o lado afetivo, mas o ser humano tem 6 áreas que a gente tem que analisar quando ele chega no consultório. E aí, analisando, ele perguntou como que é a sua rotina, perguntou várias coisas, e no fim das contas, para resumir a história, porque a gente está com pouco tempo, o cara estava com falta de um açúcar, porque ele passava a tarde toda sem comer e ele precisava de um açúcar daquela boa no sangue. Era um lado físico que a gente observa do ser humano. E aí o psiquiatra falou, olha, você precisa incluir na sua alimento todo dia antes de você ir para sua casa, você vai comer tal coisa.
cara parou de brigar com a mulher, porque ele ficava estressado, porque ele estava com uma falta biológica no organismo. E ele chegava estressado por conta dessa falta biológica e brigava com a mulher. Na verdade, não tinha nada espiritual, eles estavam super bem, era só uma causa orgânica. Então, assim, por isso que é importante para o psicólogo. E aí eu completo o que você tinha me perguntado, né? A dica, a pessoa precisa passar por um psicólogo, por quê? Porque a gente não vai olhar para você numa dimensão só. A gente vai olhar para você numa dimensão completa. Eu vou olhar para você espiritualmente falando, eu vou olhar para você no seu lado físico, biológico, eu vou olhar para você no seu lado simbólico, eu vou olhar para você no seu lado afetivo. E aí, olhando para o todo, eu vou conseguir te direcionar, né? Então, é por isso que é importante essas pessoas buscarem a terapia. Porque o psicólogo profissional, ele vai conseguir te olhar de uma forma ampla, né? E ele também vai ser firme com você, porque o marido, ele fica com dó, né? E tem que ficar mesmo, porque você tem que ter misericórdia, mas dentro do ambiente clínico, eu consigo te olhar como um profissional. Então, eu consigo ter misericórdia, assim, de você ter empatia pelo que você sofreu, mas eu preciso te levantar. Eu preciso fazer que você caminhe. Então, eu vou ter momentos que, eu sempre falo isso para meus pacientes, vai ter momentos que vai doer, porque eu preciso te dar um direcionamento, né? Então, assim, não é fácil fazer terapia, é doloroso. Eu sempre falo isso, não minto para ninguém. Quando a pessoa chega na primeira sessão, eu já falo, olha, é um processo que dói. Mas eu garanto para você que se você se colocar, se abrir para viver esse processo, você vai colher excelentes frutos, né? Mas você tem que estar disposto, né? Então, assim, a dica que eu dou para quem convive com essas pessoas é incentive essas pessoas a buscarem ajuda. Sim, ajuda espiritual, sim, você pode buscar a sua cura interior, o Ministério de Cura Interior, ótimo, isso é muito bom, isso vai ajudar bastante. Mas você tem que também buscar a dimensão psicológica, porque isso não aconteceu só na sua dimensão espiritual. Isso aconteceu na sua dimensão humana, isso aconteceu na sua dimensão física, isso aconteceu na sua dimensão simbólica, e isso quem vai tratar é um profissional que estudou para isso, que foi habilitado para conseguir te analisar em todas essas vertentes. Muito show. É isso. Obrigado. Vai fazer 1h10 que está aqui. Foi um papo super show, né? Que eu nem vi o tempo passar. A gente pode estar marcando uma outra live para a gente continuar esse papo, falar. Eu tenho certeza que se a gente for falar e começar a puxar algumas vertentes, o papo vai embora, né? Então, eu queria te agradecer de verdade. Maria, sim, a live vai ficar salva, tá? E antes de você falar, né, como que as pessoas podem entrar em contato com você, que você pode, se você atende online ou se você não atende, se é só físico, se você não é, eu queria fazer um convite para o pessoal, né? Sexta-feira agora, né, às 9h30, eu vou dar um aulão onde eu vou falar sobre a temida primeira vez, ou seja, eu também recebo uma demanda que eu recebo aqui, Thaís, é que muita gente tem medo da primeira vez no casamento, né? Guilherme, e se eu não gostar, e se ela não gostar, e se não gostar do meu corpo, e se eu não saber o que fazer na hora, e como é uma demanda que eu tenho recebido bastante, então eu recebi dar um aulão, né? Vai ser às 9h30, vai ser no meu canal do YouTube, então é online, gratuito, né? Então fica o convite para vocês, que vocês convidem outras pessoas também. E, Thaís, como as pessoas podem entrar em contato com você, né? Você está atendendo online, você não está, né? Fala aí o que você quiser falar. Bom, o meu foco, né, eu sou especializada em crianças, né? Então, o meu público maior é criança e adolescente, mas atendo muitos adultos também, porque eu tenho uma missão específica, um chamado específico com famílias, né? Então, meu foco é esse pessoal aí, né? Mas atendo criança só presencial, né? Criança e adolescente só presencial, não tem como fazer atendimento online, você precisa estar ali junto com a criança. E adultos eu atendo também online e presencial. Atendo aqui na região de Campinas, Sumaré, toda a região aqui, dessa região metropolitana de Campinas. E se alguém quiser, no meu perfil do Instagram, tem um link direto que já vai para o WhatsApp, e as pessoas podem me procurar. Às vezes só querem tirar uma dúvida. Eu respondo todo mundo que entra em contato comigo pelo WhatsApp, sempre. Sempre dou uma orientação, né? Às vezes, mesmo que eu não consiga atender, uma orientação, uma ajuda, eu sempre dou, sempre respondo, mando um áudio orientativo, né? Então, fiquem à vontade aí para me consultar, para mandar mensagem, tirar dúvidas. Estou à disposição de vocês. Show.
A Thaís, aí, não sei se ela vai querer ou não, pessoal. Depois ela pode estar abrindo uma caixinha lá e vocês podem estar lá e perguntar se vocês tiverem alguma dúvida de alguma coisa. Então, fica a proposta aí, da Thaís abrir uma caixinha depois e vocês perguntarem para ela. Tem que me E, ensinar essas bom, coisas, eu não sei muito esse negócio de ficar usando assim, caixinha. Você vai ter que me dar uma aula depois. depois eu te dou uma aula. E, agradecer você mais uma vez por ter aceitado o convite, né? Você está ajudando muitas pessoas, tem a galera que está assistindo ao vivo, tem a galera que vai assistir depois, vai ter alguns recortes também que a gente vai soltar no canal do YouTube. E, bom, quem quiser também entrar em contato comigo, fique sempre à vontade, né? Lembrando, eu não sou profissional, não sou psicólogo, tá? Psicólogo é a Thaís, mas às vezes eu atendo, né, dou algumas orientações, mas eu vou eu tenho o meu limite. Certo ponto eu não consigo te ajudar mais, mas fica à sua disposição, né? Em breve vou abrir a quinta turma da comunidade Zé Connect. Quem me segue já conhece a comunidade, quem me segue já sabe que essa comunidade fala sobre sexualidade, autoconhecimento, então fica aí o convite, tá? Mas sexta-feira, agora às 9h30, vai ter esse aulão sensacional. Fica o convite para vocês. E sigam a Thaís, conversem com a Thaís, e ela vai te ajudar demais, tá? Pessoal, obrigado. Obrigado por vocês estarem aqui. Convido a vocês hoje, antes de dormir, rezar uma Ave Maria por mim, uma Ave Maria pela vida da Thaís, tá? Pela nossa missão, por tudo que nós estamos fazendo aqui, porque o que nós fazemos aqui muitas vezes é de coração, né? Tem o lado profissional, claro, mas tem o nosso lado também social, que a gente também faz aqui. Então é isso. Contem conosco, nós contamos com vocês. Depois que essa live for salva, compartilha ela rodo, né? Ela vai subir, vai ficar salva, encaminha para aquela pessoa que você sabe que precisa um pouco dessa orientação. Eu tenho certeza aí que vai ajudar muitas pessoas, tá bom? Thaís, Deus te abençoe tua família, pessoal. Deus abençoe vocês e até a próxima, viu? Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.